Após vários meses de batalhas contra os monarquistas espanhóis, Simón Bolívar entrou vitorioso em Caracas, em agosto de 1813. Lá recebeu o título de Feu Libertador, em 14 de outubro do mesmo ano, como reconhecimento do seu triunfo indiscutível na chamada Campanha Admirável. Poucos meses depois, em 2 de janeiro de 1814, o Libertador fez um discurso perante a Assembleia Nacional e, lembrando-se de tudo que sofreu durante as batalhas em Nova Granada e na Venezuela, disse: "Eu desprezava graus e distinções. Aspirava a um destino mais nobre, derramar meu sangue pela liberdade de meu país." Que grande herói! Estava disposto a sacrificar sua própria vida para dar liberdade aos oprimidos. No entanto, a liberdade conquistada com aquela campanha não durou muito. As forças monarquistas se reagruparam e continuaram a lutar contra os patriotas, e, cerca de um ano depois, a Venezuela estava novamente sob o domínio espanhol. Só em 1821, com a Batalha de Carabobo, Bolívar conseguiu finalmente conquistar a liberdade que perdura desde então. Muito antes de Bolívar viver, houve alguém que veio ao mundo para trazer liberdade muito maior. É o Senhor Jesus Cristo. Um dia ele se levantou para ler algo que havia sido escrito muitos anos antes de seu nascimento. Diante do olhar atento das pessoas ao seu redor, ele leu estas palavras: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos." Lucas 4 versículo 18. E quando ele terminou de ler, ele sentou-se e disse: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Lucas 4 versículo 21. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar de quê? Com certeza, de algo muito pior do que o domínio de outro país. Ele veio para nos libertar da punição do pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3 versículo 23. O pecado não apenas separa o homem da presença de Deus, mas também o leva a uma eternidade de condenação. Essa é a pior forma de cativeiro, mas se, pois, o Filho é Jesus Cristo e vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 versículo 36. A história nos ensina que o libertador Simón Bolívar teve de lutar muitos anos para libertar várias nações sul-americanas do poder da Espanha. E o que o Senhor Jesus Cristo fez para oferecer uma liberdade ainda maior? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nunca teve de lutar fisicamente contra inimigos humanos. Pelo contrário, ele se rendeu voluntariamente àqueles que vieram prendê-lo e, como um cordeiro levado ao matadouro, ficou em silêncio e não abriu a boca. Isaías 53 versículo 7. Depois de ser acusado por falsas testemunhas e rejeitado por aqueles que veio buscar e salvar, ele foi condenado à morte e à morte de cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia, e agora oferece liberdade a todos que nele confiam. Simón Bolívar estava disposto a derramar seu sangue pela liberdade de seu país, mas felizmente não o fez, pois não morreu em nenhuma de suas batalhas. Por sua vez, o Senhor Jesus Cristo derramou o próprio sangue ao morrer na cruz e agora, ressuscitado, oferece a todos os que nele confiarem liberdade do castigo do pecado. Palavra muito usada na Bíblia para falar dessa liberdade gloriosa é redenção. No Salmo 49.8, somos informados de que a redenção de nossas vidas é caríssima, e em 1 Pedro 1 versículos 18 e 19 somos lembrados de que esse grande preço não foi pago mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Assim, embora honremos a memória do libertador Simón Bolívar, agradecemos a Deus por um libertador muito maior, seu Filho Jesus Cristo. Nós que nascemos em qualquer uma das nações libertadas por Bolívar, gozamos desde o nascimento da liberdade que ele conquistou com suas lutas. Mas, para desfrutar da liberdade que o Senhor Jesus Cristo oferece, devemos ir a ele pela fé, reconhecendo que somos pecadores e que só ele pode nos libertar. Não rejeite ou adie esta oferta de liberdade, porque como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação ou liberdade? Hebreus 2 versículo 3. De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação: fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes. Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens, é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo.
Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação, mas devemos primeiro fazer uma pergunta: a salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Deus não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus. Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Como mencionamos antes, todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos a fazer, exceto crer. Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Você não tem de fazer coisa alguma, pois Deus já fez tudo em seu Filho. Ele lidou com os nossos pecados em seu Filho. O Filho de Deus levou todos os nossos pecados. O que cobra o pagamento tornou-se o que paga. O que foi ofendido tornou-se o que sofreu pela ofensa. O juiz tornou-se o réu. A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor. Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfizer o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isso uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. A obra do Senhor é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus que ordena o julgamento dos pecados. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isso. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor cumpriu toda a obra na cruz. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Foi a morte de Jesus de Nazaré que os apóstolos pregaram por todo o mundo? Você ouviu tal evangelho? Nunca ouvi tal evangelho. Eu os vejo indo a todo o mundo para dizer aos outros que Jesus de Nazaré ressuscitou. Se ler o livro de Atos, você verá que os apóstolos não pregaram a morte de Jesus pelos nossos pecados. O que eles contavam às pessoas em todos os lugares é que este homem ressuscitou. Eles pregaram isso porque o fato de o Senhor ter ressuscitado prova que sua morte glorificou a Deus. O Senhor Jesus foi ressuscitado porque a sua obra fora aceita diante de Deus. Sua redenção é completa e nós agora podemos ser salvos. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus.
O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos pregam isso a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor. Por outro, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor. Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido. Sua ressurreição é a prova de que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua obra justa e adequada. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor. Então lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente. Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente? Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e receber o Senhor foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Quando entrego o dinheiro, quito meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois Ele nos deu uma prova e um recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz, e por meio da sua ressurreição, Ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. E, o carcereiro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16 versículos 29 ao 31.